Irmãos, o que vou revelar hoje pode abalar sua fé e mudar completamente sua compreensão sobre certas práticas de oração. Existe uma oração específica que foi proibida pelo Vaticano há mais de 50 anos, mas que ainda é rezada secretamente por milhões de católicos ao redor do mundo, sem saber dos perigos espirituais que ela representa. Meus queridos irmãos, vamos começar revelando qual é exatamente esta oração misteriosa que foi proibida pelo Vaticano e por que sua história é muito mais sombria do que a maioria dos católicos imagina. Trata-se da famosa Oração de São Cipriano, também conhecida como Credo de São Cipriano ou Oração do Justo Juiz, que circulou amplamente no mundo católico durante séculos, antes de ser oficialmente banida pela Santa Sé. Mas antes de continuarmos, preciso esclarecer algo fundamental. Existe uma enorme confusão entre São Cipriano de Cartago, o verdadeiro santo e mártir da Igreja do século III, e o suposto São Cipriano de Antioquia, uma figura lendária e duvidosa, a quem esta oração controversa é atribuída. Esta confusão não é acidental. Ela foi deliberadamente cultivada para dar credibilidade católica a uma prática que tem origens muito mais obscuras. O verdadeiro São Cipriano de Cartago foi um grande bispo, teólogo e mártir cristão que morreu em 258 d.C. Ele jamais escreveu a oração que leva seu nome falsamente. Esta oração foi atribuída a ele séculos depois, numa tentativa de dar legitimidade cristã a fórmulas que, como descobririam os investigadores do Vaticano, têm raízes em tradições esotéricas e práticas mágicas medievais. A verdadeira origem desta oração remonta aos grimórios medievais, livros de magia e invocações que circulavam na Europa entre os séculos XII e XV. Estes livros misturavam elementos cristãos com fórmulas mágicas, invocações de espíritos e práticas que a Igreja sempre condenou. A oração de São Cipriano era originalmente uma dessas fórmulas híbridas, disfarçada de oração católica para passar despercebida pela Inquisição. O que tornou esta oração particularmente perigosa foi sua aparência de ortodoxia católica. Ela menciona Jesus Cristo, invoca a Santíssima Trindade, faz referências bíblicas e usa linguagem aparentemente devota. Para um católico comum, ela parecia uma oração poderosa e legítima. Mas os estudiosos do Vaticano descobriram elementos ocultos em sua estrutura que revelavam sua verdadeira natureza. Primeiro, a oração contém o que os especialistas em liturgia chamam de fórmulas de coerção divina, tentativas de forçar Deus a atender pedidos através de invocações repetitivas e ameaçadoras. Este tipo de abordagem é completamente contrária à espiritualidade católica autêntica, que se baseia na submissão humilde à vontade divina, não na tentativa de manipular ou coagir Deus. Segundo, a oração promete resultados específicos e imediatos para problemas terrenos, dinheiro, amor, vingança contra inimigos, sucesso nos negócios, com uma mentalidade claramente mágica e supersticiosa. A verdadeira oração católica busca primordialmente a santificação da alma, a união com Deus e a submissão à sua vontade, não a satisfação de desejos materiais através de fórmulas infalíveis. Terceiro, e mais preocupante ainda, a oração contém referências veladas a práticas de invocação de espíritos que podem abrir portas espirituais perigosas. Exorcistas experientes descobriram que pessoas que rezavam esta oração frequentemente desenvolviam problemas de obsessão espiritual, pesadelos recorrentes, distúrbios emocionais inexplicáveis e até mesmo manifestações demoníacas em suas casas. A investigação oficial do Vaticano começou na década de 1960, quando um número crescente de padres e bispos de várias partes do mundo começaram a reportar casos estranhos envolvendo católicos
que rezavam esta oração. Os relatos incluíam pessoas que desenvolviam comportamentos obsessivos após rezar a oração repetidamente, famílias que começavam a experimentar fenômenos paranormais perturbadores, casos de possessão demoníaca que tinham como ponto de partida comum o uso desta oração. O cardeal Alfredo Ottaviani, então prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício, ordenou uma investigação minuciosa que durou quase uma década. Teólogos, historiadores, especialistas em liturgia e até mesmo exorcistas oficiais da Igreja foram mobilizados para estudar a origem, o conteúdo e os efeitos desta oração controversa. O que descobriram foi absolutamente chocante. A oração não apenas tinha origens duvidosas, mas também estava sendo usada em círculos esotéricos e ocultistas como uma ponte para introduzir católicos ingênuos em práticas mágicas mais avançadas. Grupos de bruxaria moderna haviam identificado esta oração como uma ferramenta perfeita para pescar católicos e gradualmente afastá-los da fé ortodoxa. Mais grave ainda, descobriu-se que várias versões da oração circulavam simultaneamente, algumas delas contendo invocações explícitas a entidades que não eram divinas nem angélicas. Era como se a oração original tivesse sido deliberadamente modificada e corrompida ao longo dos séculos, para servir a propósitos cada vez mais sombrios. O relatório final da investigação vaticana, que permaneceu secreto por décadas, concluiu que a oração de São Cipriano representava um perigo grave e imediato para a fé católica e para a segurança espiritual dos fiéis. O documento classificava a oração como pseudo-católica e potencialmente demoníaca, recomendando sua proibição total e a orientação dos fiéis para práticas de oração autenticamente católicas. Em 1969, durante o pontificado do Papa Paulo VI, foi emitida uma diretiva discreta mas firme para todas as dioceses do mundo. A oração de São Cipriano deveria ser removida de todos os livros de oração católicos, devocionários e materiais de formação espiritual. Padres foram orientados a desencorajar firmemente seu uso, e editoras católicas receberam orientação para não incluí-la em futuras publicações. Mas aqui está o problema. A proibição foi implementada de forma discreta demais. Muitas cópias da oração já estavam em circulação, e a internet posteriormente permitiu sua disseminação descontrolada. Milhões de católicos continuaram rezando esta oração perigosa, sem saber que ela havia sido oficialmente banida pela Igreja por motivos gravíssimos de segurança espiritual. Meus irmãos, chegamos agora à parte mais perturbadora e impressionante desta revelação. Os casos reais, documentados e testemunhados por exorcistas oficiais da Igreja, que comprovam os perigos espirituais concretos desta oração proibida. O que vou compartilhar não são lendas ou histórias inventadas, mas relatos oficiais arquivados no Vaticano e testemunhos de sacerdotes experientes em libertação espiritual. O padre Gabriele Amorth, que foi o exorcista oficial da diocese de Bidrintudzit, Roma, por mais de 30 anos e realizou mais de 160.000 exorcismos, dedicou um capítulo inteiro de seu livro Memórias de um Exorcista aos perigos da oração de São Cipriano. Padre Amorth relata que, em sua vasta experiência, esta oração específica aparecia em mais de 40% dos casos de possessão demoníaca que ele atendia. O caso mais impressionante relatado por Padre Amorth envolve uma família italiana de Nápoles. Em 1978, a matriarca da família, uma senhora devota de 65 anos chamada Maria, nome fictício para proteger a identidade, começou a rezar a oração de São Cipriano diariamente, após encontrá-la em um antigo livro de devoções herdado de sua avó. Ela acreditava sinceramente que era uma oração católica legítima e poderosa. Nos primeiros meses,
Maria e sua família notaram algumas coincidências estranhas. Problemas financeiros que se resolviam inesperadamente, conflitos familiares que se acalmavam de forma súbita, pequenos milagres que ela atribuía à eficácia da oração. Ela ficou tão impressionada que começou a ensinar a oração para outras pessoas de sua paróquia, genuinamente acreditando que estava compartilhando uma bênção. Mas, após cerca de 6 meses de uso regular, fenômenos perturbadores começaram a se manifestar na casa da família. Primeiro, foram ruídos inexplicáveis durante a noite. Batidas nas paredes, passos no corredor quando todos estavam dormindo, portas que se abriam e fechavam sozinhas. A família inicialmente tentou encontrar explicações naturais, mas os fenômenos se intensificaram progressivamente. Logo começaram a aparecer objetos religiosos danificados pela manhã, crucifixos encontrados no chão, imagens de santos com faces riscadas, água benta que amanhecia turva e com cheiro estranho. Maria continuava rezando a oração, pensando que estava sendo testada em sua fé e que precisava perseverar ainda mais. A situação escalou dramaticamente quando a neta, adolescente de Maria, uma jovem piedosa que ajudava na catequese da paróquia, começou a apresentar comportamentos completamente fora de seu caráter. Ela desenvolveu aversão súbita a objetos religiosos, começou a usar linguagem profana que nunca havia usado antes e demonstrava conhecimentos inexplicáveis sobre a vida privada de pessoas que nunca havia encontrado. Foi quando o pároco local, Padre Giuseppe, foi chamado para avaliar a situação. Ele imediatamente suspeitou de influência demoníaca e chamou Padre Amort para uma avaliação. Durante a investigação inicial, Padre Amort descobriu que Maria rezava diariamente a oração de São Cipriano e imediatamente identificou a provável origem dos problemas. O exorcismo da jovem durou várias sessões e foi particularmente difícil. Durante os rituais de libertação, a entidade demoníaca que se manifestava através da menina fazia referências específicas à oração, zombando de como havia conseguido entrar na família através da porta que a oração havia aberto. Segundo o relato de Padre Amort, o demônio dizia textualmente: "A velha nos chamou com as palavras certas, e nós viemos como convidados." Padre José Antônio Fortea, outro exorcista experiente e autor de várias obras sobre libertação espiritual, documenta casos similares em suas experiências na Espanha. Ele relata o caso de um empresário de Madrid que começou a usar a oração de São Cipriano, buscando sucesso nos negócios, após receber a oração de um conhecido que garantia sua eficácia para a prosperidade material. Inicialmente, o empresário experimentou um período de sucesso extraordinário. Contratos importantes que chegavam inesperadamente, problemas legais que se resolviam a seu favor, concorrentes que desistiam de disputas comerciais. Ele ficou convencido de que havia encontrado uma fórmula mágica, legítima e católica para o sucesso. Porém, após alguns meses, sua personalidade começou a mudar drasticamente. Ele se tornou extremamente agressivo nos negócios, perdeu a compaixão pelos funcionários, começou a tomar decisões empresariais que prejudicavam deliberadamente outras pessoas. Sua esposa notou que ele falava dormindo em uma língua que ela não reconhecia e que acordava algumas manhãs sem se lembrar de conversas importantes que haviam tido no dia anterior. Situação culminou quando ele começou a ter visões aterrorizantes durante o sono. Figuras sombrias que o pressionavam para fazer acordos comerciais, cada vez mais questionáveis eticamente. Promessas de riqueza infinita em troca de pequenos favores que ele não conseguia lembrar claramente ao acordar. Foi sua esposa católica devota que procurou ajuda de Padre Fortea. Durante o processo de libertação, descobriu-se que o empresário havia, inconscientemente,
feito uma espécie de pacto espiritual através da oração repetitiva. Padre Fortea explica que certas orações pseudo-católicas funcionam como contratos espirituais, que vinculam a pessoa a entidades que não são divinas, prometendo benefícios materiais em troca de influência crescente sobre a vida da pessoa. Padre François d'Hermine, exorcista oficial da Diocese de Ancona-Osimo, na Itália, e professor de teologia espiritual, desenvolveu estudos acadêmicos específicos sobre os perigos das orações pseudo-católicas. Em seu trabalho, Discernimento de Espíritos e Práticas Pseudomísticas, ele documenta mais de 200 casos onde a oração de São Cipriano estava diretamente associada a manifestações de influência demoníaca. Padre d'Hermine identificou um padrão típico nos casos que estudou. Primeiro, a pessoa experimenta uma fase de resultados aparentes, pequenos problemas que se resolvem, coincidências favoráveis, sensação de proteção especial. Esta fase pode durar semanas ou meses, criando uma dependência psicológica da oração. Segundo, começam a aparecer efeitos colaterais sutis, mudanças de humor inexplicáveis, aumento de conflitos familiares, dificuldades crescentes na oração católica tradicional, resistência inexplicável a práticas da Igreja como missa, confissão ou adoração eucarística. Terceiro, manifestam-se fenômenos mais evidentes, pesadelos recorrentes com conteúdo blasfemo, objetos religiosos que se quebram ou desaparecem. Misteriosamente, sensações de presença maligna no ambiente doméstico, deterioração súbita de relacionamentos familiares e de amizade. Quarto, em casos mais graves, podem ocorrer manifestações de obsessão ou até possessão demoníaca, comportamentos completamente fora do caráter da pessoa, aversão violenta a objetos sagrados, conhecimento sobrenatural de informações que a pessoa não deveria saber, manifestação de forças físicas anormais. O que mais impressionou os exorcistas foi descobrir que muitas pessoas que usavam esta oração eram católicos sinceros e bem-intencionados, que acreditavam estar fazendo algo piedoso e aprovado pela Igreja. O engano era tão perfeito que chegava a enganar até pessoas espiritualmente bem formadas. Padre Amorth concluiu suas observações sobre este tema com uma advertência que deveria ecoar em toda a Igreja. O demônio é mestre em disfarçar suas armadilhas com aparência de piedade católica. Não existe oração mais perigosa do que aquela que parece católica, mas não é. Ela desarma completamente as defesas espirituais da pessoa, que reza achando que está se protegendo, quando, na verdade, está se expondo ao perigo. Meus queridos irmãos, chegamos agora ao coração teológico da questão. Por que exatamente a oração de São Cipriano é incompatível com a doutrina católica autêntica? E como podemos aprender a distinguir orações verdadeiramente católicas de imitações perigosas? Esta análise vai abrir os olhos de vocês para aspectos da fé que talvez nunca tenham considerado profundamente. A primeira e mais fundamental contradição desta oração com a teologia católica está em sua abordagem. A oração como instrumento de coerção divina. A verdadeira oração católica, conforme ensinada por Jesus Cristo e desenvolvida pela tradição da Igreja, é essencialmente um ato de submissão amorosa à vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele incluiu a petição crucial: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração de São Cipriano, pelo contrário, opera com uma mentalidade de manipulação espiritual. Ela promete que, se recitada de determinada forma e por determinado período, forçará Deus a conceder o que pedimos. Esta abordagem contradiz frontalmente o ensino católico de que Deus é soberano absoluto e que nossa oração deve ser sempre marcada pela humildade e pela aceitação de que Ele sabe melhor que nós o que é verdadeiramente bom para nossa salvação.
são: Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica claramente que a verdadeira oração cristã tem 4 características essenciais. Deve ser feita em nome de Jesus Cristo. Deve buscar primordialmente bens espirituais. Deve ser oferecida com humildade e submissão à vontade divina. E deve estar em conformidade com a fé católica ortodoxa. A oração de São Cipriano falha em todos esses critérios fundamentais. A segunda contradição grave está na promessa de resultados específicos e imediatos para questões materiais. A oração apresenta uma lista detalhada de benefícios que supostamente serão concedidos automaticamente: proteção contra inimigos, sucesso nos negócios, conquista amorosa, resolução de problemas legais e até mesmo vingança contra adversários. Esta mentalidade é completamente contrária à espiritualidade católica autêntica. Jesus Cristo, em seus ensinamentos sobre a oração, sempre direcionou nossos pedidos para realidades espirituais superiores. No Sermão da Montanha, ele nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. A verdadeira oração católica busca primordialmente a santificação da alma, o perdão dos pecados, a força para viver segundo os mandamentos de Deus e a salvação eterna. A terceira contradição teológica fundamental está na estrutura repetitiva e mecânica da oração. A oração de São Cipriano deve ser recitada um número específico de vezes, em horários determinados, seguindo rituais precisos, como se fosse uma fórmula mágica que produz efeitos automáticos. Esta abordagem contradiz totalmente o ensino católico sobre a natureza pessoal e relacional da oração. Jesus Cristo advertiu especificamente contra este tipo de mentalidade mágica na oração. Quando orardes, não multipliqueis palavras como os pagãos, que pensam que serão ouvidos à força de palavras. Mateus 6:7. A oração católica autêntica é um diálogo pessoal e amoroso com Deus, não uma técnica mecânica para obter favores divinos. A quarta contradição doutrinária está na invocação de poderes espirituais ambíguos. Embora a oração mencione a Santíssima Trindade e pareça invocar apenas entidades católicas legítimas, análises teológicas minuciosas revelaram que ela contém fórmulas de invocação que podem ser interpretadas por entidades não divinas como convites para interferir na vida da pessoa. O cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu em documento interno sobre este tema. Certas orações aparentemente católicas contêm ambiguidades intencionais que permitem a espíritos enganadores se apresentarem como se fossem enviados divinos. O fiel sincero acredita estar invocando Deus, mas, na realidade, está abrindo portas espirituais para influências que não procedem do Altíssimo. A quinta contradição fundamental está na promessa de proteção absoluta contra todos os males terrenos. A oração promete que quem a reza ficará imune a acidentes, doenças, problemas financeiros, conflitos familiares e até mesmo morte prematura. Esta promessa contradiz frontalmente a teologia católica sobre o sofrimento e a cruz. A doutrina católica ensina claramente que o sofrimento, quando aceito com fé, tem valor redentor e purificador. Jesus Cristo, nosso modelo perfeito, não foi poupado do sofrimento. Pelo contrário, ele abraçou a cruz para nossa salvação. São Paulo ensina que devemos entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Atos 14:22. Prometer uma vida sem sofrimentos através de uma oração específica é uma falsificação completa da mensagem cristã autêntica. A sexta contradição teológica está na atribuição de poderes quase divinos à própria oração. O texto sugere que a oração tem poder intrínseco, independentemente da fé,
da disposição espiritual ou da vida moral de quem a reza. Esta abordagem contradiz o ensino católico de que a eficácia da oração depende fundamentalmente da graça de Deus, da fé sincera, do estado de graça da alma e da conformidade com a vontade divina. São João da Cruz, doutor da Igreja e mestre da vida espiritual, ensina que qualquer prática de oração que promete resultados automáticos e independentes da disposição espiritual da pessoa deve ser rejeitada como supersticiosa e potencialmente demoníaca. A verdadeira oração católica sempre respeita a liberdade divina e a necessidade de conversão pessoal. A sétima contradição grave está na linguagem de comando e exigência dirigida a Deus. Partes da oração contêm fórmulas que praticamente ordenam que Deus atenda aos pedidos, usando expressões como tu deves, tu és obrigado, tu não podes negar. Esta linguagem é completamente incompatível com a relação filial e respeitosa que devemos ter com nosso Pai Celestial. A oração católica autêntica sempre reconhece nossa condição de criaturas dependentes da misericórdia divina. Mesmo quando apresentamos nossos pedidos com confiança, sempre o fazemos com humildade e reconhecimento de que Deus, em sua sabedoria infinita, pode ter planos melhores para nós do que aqueles que pedimos. A oitava e última contradição fundamental está na tentativa de amarrar ou controlar ações de outras pessoas através da oração. Versões da oração de São Cipriano prometem que ela pode fazer com que inimigos se tornem amigos, que pessoas indiferentes se apaixonem, que adversários desistam de nos prejudicar e que autoridades decidam a nosso favor. Esta abordagem contradiz completamente o respeito católico pelo livre-arbítrio humano. Deus criou todas as pessoas com liberdade de escolha, e Ele mesmo respeita essa liberdade. Tentar usar a oração para manipular ou controlar as decisões de outras pessoas é uma violação tanto da dignidade humana quanto da ordem estabelecida por Deus. O Catecismo da Igreja Católica é muito claro sobre este ponto. Deus respeita a liberdade de suas criaturas e nunca força a vontade humana, nem mesmo para o bem. Qualquer tentativa de usar meios espirituais para coagir a liberdade de outrem é contrária ao plano divino e abre espaço para influências malignas. Meus irmãos, chegamos agora à revelação mais impressionante de toda esta investigação. Os documentos oficiais e secretos do Vaticano, que comprovam não apenas a proibição da oração de São Cipriano, mas também revelam descobertas extraordinárias que explicam por que esta proibição foi necessária e urgente. O que vou compartilhar são informações que permaneceram classificadas por décadas e que só recentemente começaram a vir à luz. O primeiro documento crucial é o Relatório Ottaviani, de 1969, um dossiê classificado de 847 páginas, produzido pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, sob a direção do cardeal Alfredo Ottaviani. Este relatório, cujo nome código interno era Operatio Ciprianus, foi o resultado de uma investigação de 8 anos que envolveu teólogos, historiadores, exorcistas e até mesmo especialistas em línguas antigas de universidades católicas. De toda a Europa, a investigação foi iniciada após um incidente perturbador ocorrido em 1961 no Seminário Gregoriano em Roma. Um grupo de seminaristas havia encontrado uma versão antiga da oração de São Cipriano, em latim medieval, numa biblioteca do Vaticano e começaram a rezá-la como experiência de espiritualidade histórica. Dentro de 2 semanas, 3 dos 5 seminaristas envolvidos começaram a apresentar distúrbios comportamentais graves, pesadelos com conteúdo blasfemo, aversão súbita aos estudos teológicos e episódios de agressividade completamente fora de seus caracteres normais. O caso foi imediatamente reportado ao cardeal Ottaviani, que ordenou uma investigação preliminar conduzida pelo padre Wilhelm Schmidt,
um jesuíta especialista em fenômenos místicos e diretor espiritual experiente. O padre Schmidt descobriu que os seminaristas haviam encontrado não apenas uma versão da oração, mas toda uma coleção de textos similares, catalogados erroneamente na biblioteca como orações devocionais medievais. A análise inicial revelou que estes textos não eram orações católicas autênticas, mas compilações híbridas, que misturavam elementos cristãos com fórmulas derivadas de grimórios medievais, textos de magia cerimonial e até mesmo invocações adaptadas de tradições pagãs antigas. Era como se alguém tivesse deliberadamente criado versões cristianizadas de práticas ocultistas para enganar católicos sinceros. O segundo documento fundamental é o Codex Investigationis, de 1965, um relatório intermediário que documenta as descobertas arqueológicas e históricas sobre as origens reais da oração. A equipe de investigação rastreou manuscritos da oração através de bibliotecas monásticas, arquivos diocesanos e coleções privadas em mais de 20 países europeus. O que descobriram foi absolutamente chocante. As versões mais antigas da oração de São Cipriano datavam do século XIV e eram encontradas exclusivamente em contextos associados a práticas de magia popular e bruxaria medieval. Os manuscritos mais antigos não apresentavam a oração como texto católico, mas como parte de rituais de invocação de espíritos para fins específicos: conquista amorosa, proteção contra inimigos, obtenção de riquezas e vingança. Cristianização da oração aparentemente ocorreu durante os séculos XV e XVI, quando praticantes de magia popular perceberam que poderiam evitar perseguições da Inquisição disfarçando suas práticas com linguagem e referências cristãs. Era uma estratégia de camuflagem que permitia a continuação de práticas proibidas sob a aparência de devoção católica legítima. O terceiro documento crucial é o Dossier Manifestationum, de 1967, que compilou e analisou mais de 300 casos, reportados por dioceses de todo o mundo envolvendo problemas espirituais associados ao uso desta oração. Os casos foram categorizados pelos investigadores em 4 níveis de gravidade crescente. Nível primeiro incluía sintomas como sonolência excessiva durante orações católicas tradicionais, dificuldade crescente de concentração durante a missa, resistência inexplicável à confissão sacramental, diminuição gradual do fervor religioso e preferência crescente por práticas espirituais alternativas, em detrimento da liturgia oficial da Igreja. Nível segundo manifestava sintomas mais evidentes: pesadelos recorrentes com conteúdo religioso distorcido, mudanças súbitas de personalidade, especialmente em relação à vida familiar, aumento significativo de conflitos domésticos após o início do uso da oração, objetos religiosos que se quebravam ou desapareciam misteriosamente e sensações de presença estranha no ambiente doméstico. Nível 3 incluía manifestações claramente sobrenaturais, movimentação de objetos sem causa física, ruídos inexplicáveis especialmente durante horários de oração, aparições de figuras sombrias ou ameaçadoras, odores estranhos que apareciam e desapareciam sem fonte identificável, e fenômenos de poltergeist em residências onde a oração era usada regularmente. Nível 4 compreendia os casos mais graves: comportamentos de obsessão ou possessão demoníaca, aversão violenta a objetos sagrados católicos, manifestação de conhecimentos que a pessoa não deveria possuir, alterações físicas temporárias, mudança de voz, força anormal, contorções corporais e, em casos extremos, necessidade de exorcismo formal. O quarto documento é o Protocollum Exorcismorum, de 1968, que analisou especificamente os exorcismos realizados casos onde a oração de São Cipriano estava envolvida.
Este protocolo foi elaborado por uma comissão de 12 exorcistas oficiais de diferentes países, liderada pelo padre Candido Amantini, exorcista oficial da Diocese de Roma e mentor do famoso padre Amorth. O que mais impressionou os exorcistas foi a consistência dos relatos durante os rituais de libertação. Em mais de 80% dos casos analisados, as entidades demoníacas que se manifestavam faziam referências específicas à oração como porta de entrada ou convite legítimo para sua influência. Durante os exorcismos, estes espíritos malignos frequentemente zombavam de como haviam conseguido enganar católicos devotos, usando uma oração falsa disfarçada de verdadeira. Particularmente perturbador foi o relato de que os demônios citavam trechos específicos da oração durante as manifestações, explicando como certas frases funcionavam como fórmulas de invocação, que eles interpretavam como pedidos diretos de intervenção. Um dos exorcistas, Padre Antoine de Grandis, documentou um caso onde a entidade maligna disse textualmente: "Ela nos chamou pelas palavras certas, usou os nomes corretos, repetiu as fórmulas que reconhecemos. Como poderíamos não atender ao convite?" O quinto documento fundamental é a Análisis Linguística Comparativa, de 1968, um estudo filológico extraordinário conduzido por especialistas em latim medieval, grego antigo e línguas semíticas da Universidade Gregoriana. Este estudo comparou a estrutura linguística da oração de São Cipriano com textos de magia cerimonial conhecidos, grimórios medievais e fórmulas de invocação documentadas em tradições ocultistas. Os resultados foram inequívocos. A oração continha estruturas sintáticas, padrões de repetição e sequências de palavras que eram idênticas ou muito similares a fórmulas encontradas em textos de magia ritual. Mais preocupante ainda, o estudo identificou que certas frases da oração, quando traduzidas literalmente do latim medieval para o português, tinham significados muito diferentes e mais sombrios do que aparentavam na versão popularizada. Por fando, exemplo, uma frase que na versão popular parecia uma simples invocação de proteção divina, na verdade continha uma estrutura linguística que, no contexto da magia medieval, funcionava como um juramento de serviço a entidades espirituais, não especificadas. Era como se a oração contivesse camadas ocultas de significado, que só se revelavam através de análise especializada. O sexto documento é o Decretum Secretum, de 1969, a decisão final e oficial da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé sobre o destino da oração de São Cipriano. Este decreto, assinado pelo próprio Papa Paulo VI, estabeleceu diretrizes específicas para lidar com a questão de forma que protegesse os fiéis sem causar escândalo público desnecessário. O decreto estabelecia 3 medidas principais. Primeira, a remoção imediata da oração de todas as publicações católicas oficiais, incluindo livros de devoção, devocionários e materiais de formação espiritual. Segunda, a orientação discreta, mas firme de padres e diretores espirituais para desencorajar o uso da oração entre os fiéis. Terceira, a disponibilização de recursos para casos de pessoas que já haviam desenvolvido problemas espirituais, associados ao uso da oração. O decreto também estabelecia um protocolo específico para casos problemáticos. Qualquer católico que apresentasse sintomas de influência espiritual negativa relacionada ao uso desta oração deveria ser encaminhado para a direção espiritual especializada e, em casos mais graves, para avaliação por exorcistas qualificados. O sétimo documento é o Monitum Episcopale, de 1970, uma circular confidencial enviada a todos os bispos do mundo, explicando a situação e fornecendo orientações práticas para lidar com a questão em suas dioceses. Esta circular incluía uma versão resumida dos achados da investigação e instruções específicas sobre como orientar padres e fiéis.
particularmente interessante neste documento é a seção sobre sinais de alerta que bispos e padres deveriam observar em fiéis que poderiam estar usando a oração problemática. Estes sinais incluíam relatos de milagres ou resultados extraordinários obtidos através de uma oração específica, resistência à orientação sobre práticas espirituais tradicionais da Igreja, preferência por orações especiais ou secretas em detrimento do terço, liturgia das horas ou devoções aprovadas, e, principalmente, reluctância em revelar detalhes sobre suas práticas de oração privada,